advogado e CEO há 3 anos da gestão Romildo Bolzan, o nosso convidado de gestão em campo de hoje é Carlos Amodeu. Carlos Amodeu, muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pelo seu tempo, seja bem-vindo ao Gestão em Campo. Boa tarde, Nilo, boa tarde, Amir, é um prazer estar com vocês nesse programa do Gestão em Campo, para que a gente possa falar sobre as questões do Grêmio, falar sobre as questões do momento atual do futebol brasileiro, do futebol mundial, dos desafios que nós temos daqui em diante, né, com todo esse cenário de excepcionalidade que a gente está vivendo. Muito obrigado pelo convite. Model, queria aproveitar, já agradecendo, né, também a sua presença, fantástico trabalho. Conta um pouquinho para a gente sua trajetória, você que é CEO do Grêmio e tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive premiado aqui no Brasil como grande gestor. Conta para a gente sua chegada a CEO, foi uma trajetória longa e de muito estudo, inclusive, do próprio clube. Então conta para a gente essa visão que a gente fala muito sobre a profissionalização da gestão de entidades sem fins lucrativos. Conta para a gente, então, um pouquinho a sua trajetória, que vai explicar um pouquinho também, um pouco do que a gente acredita. Bom, muito bom. Eu sou de Porto Alegre, venho de uma família de gremistas, né? Então nasci gremista, né? Vivenciei o nosso velho Estádio Olímpico na minha infância, na minha adolescência, né? Profissionalmente eu sou advogado, eu sou especialista em processos de fusões e aquisições de empresas, em direito societário e direito tributário. Fui CEO e CFO de grandes empresas aqui no Rio Grande do Sul durante mais de uma década, e minha vida no Grêmio, especificamente, ela, como eu disse, como torcedor é da vida inteira, mas politicamente, em 2013, eu fui convidado para ser secretário do Conselho Deliberativo do clube, então eu já era conselheiro, né, fui convidado para ser secretário do Conselho Deliberativo, compondo a mesa do Conselho Deliberativo. Fiquei lá de 2013 a 2016. Ao final do ano de 2016, fui convidado pelo presidente Romildo e pelo seu conselho de administração para ser secretário-geral do clube, né? E aí, então, no primeiro semestre de 2017, atuei como secretário-geral do clube. E ao final do primeiro semestre de 2017, quando o nosso, então, CEO, Gustavo Zanck, que, diga-se de passagem, fez um belíssimo trabalho nos anos de 2015 e 2016, tomou a decisão de deixar o clube para seguir outros projetos pessoais que ele tinha naquele momento, o presidente Romildo e o conselho de administração, né, me convidaram, né, para que eu, então, pela minha experiência, pelo meu conhecimento e vivência de clube, que eu assumisse essa função de CEO no clube. Naquele primeiro momento foi um pacto bastante importante, porque atualmente eu sou sócio de um escritório de advocacia que trabalha especificamente na área de fusões e aquisições, tem uma série de clientes, tem sócios, advogados no escritório, e para mim, naquele momento, era muito difícil eu abrir mão daquela minha posição para assumir uma posição como CEO do clube. Mas, como a paixão é algo que é absolutamente incontrolável, né, fiz um processo de negociação com os meus sócios, os demais profissionais do escritório, me licenciei do escritório e estou, então, desde 2017 até agora, 2020, lá se vão mais de 3 anos, né, à frente da gestão executiva do clube. Essa é a trajetória que me traz até aqui, neste momento. E como é que, dentro da situação de CEO do Grêmio, como é que é o seu reporte, essa questão organizacional? Nós temos uma questão de governança que a gente vem num processo importante de desenvolvimento desses contextos de governança desde 2015, no primeiro mandato do presidente Romildo, do seu conselho de administração, onde foi contratado um CEO profissional, que não era eu, né, como eu disse antes, era o Gustavo Zanck, né, e esse CEO ele é o responsável por toda a operação e por todas as áreas executivas do clube, né, desde a área administrativa, a área jurídica, a área de marketing, a área de tecnologia de informação, né, a área financeira, e também os processos todos das diferentes categorias do futebol, desde a escola de futebol até o futebol profissional, não no que se refere às questões técnicas do futebol profissional, mas sim às questões procedimentais, as questões orçamentárias, as questões de alinhamento ao planejamento estratégico. O reporte deste CEO
é ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração é formado pelo presidente, 6 vice-presidentes e 2 secretários, tanto o presidente quanto os vice-presidentes eleitos, né, em primeiro turno pelo Conselho Deliberativo e em segundo turno pela Assembleia Geral de Associados do clube para um mandato de 3 anos, podendo ser reeleito por mais 3 anos. Então, o reporte que eu tenho hoje como CEO é ao presidente do Conselho de Administração, ao presidente do clube e ao Conselho de Administração. Inclusive, nesse aspecto, nós, todas as segundas-feiras, né, religiosamente, das 5 às 8 da noite, nós temos a reunião ordinária do Conselho de Administração, onde todos os temas estratégicos do clube são tratados naquele Conselho de Administração, onde todas as diretrizes da gestão são estabelecidas, para que nós, ao longo da semana, a gente execute todas aquelas diretrizes e alinhamentos que nós temos às segundas-feiras. Em linhas gerais, esse é o processo de reporte que nós temos e de condução das nossas atividades no dia a dia. Modelo, eu queria aproveitar ainda falar um pouco sobre isso. Parece muito com o modelo do Barcelona e do Real Madrid. São gigantes na Europa, no mundo, faturam até mais do que empresas com capital na bolsa e provaram ser possível você manter. São raras exceções hoje no mundo do futebol, mas no caso do Brasil, o contrário. No Brasil, nós temos a grande maioria dos clubes nesse modelo, mas todos sofrendo com a política. Queria que você contasse para a gente como que o presidente Romildo conseguiu, de alguma maneira, instituir essa gestão empresarial, com o CEO, claro, mas com essa calma empresarial que é muito difícil de acontecer, por exemplo, em outros clubes, Corinthians, São Paulo, Vasco da Gama, para citar exemplos de clubes Cruzeiro, que sofreram muito ou vem sofrendo. Então, conta para a gente como é que o Grêmio, de alguma maneira, conseguiu neutralizar a questão política e fazer uma gestão tão eficiente do ponto de vista empresarial. Perfeito. Bom, é um processo evolutivo, né? Todo processo de governança, eu sempre digo, é uma jornada, né? É uma jornada longa, em que existem dias que a gente dá passos mais largos, tem dias que a gente dá passos mais curtos, mas sempre caminhando no processo de evolução, e até tem vezes que a gente fica parado. Não dar passo para trás já é um grande avanço nesse processo de governança. E nesse sentido, tudo começa lá em 2015, através de uma vontade política muito importante. Eu acho que esse é um aspecto muito relevante, né? Naquele momento, o presidente encontra um clube debilitado do ponto de vista econômico, muito fragilizado do ponto de vista financeiro, e tem a clareza, tem a transparência, que é um dos princípios básicos de governança, né? De comunicar claramente a todos os torcedores do clube, aos seus associados, fãs em geral, sobre as dificuldades que o clube estava vivendo, sobre a necessidade de se fazer uma ampla reformulação de todos os conceitos e processos de gestão que levariam ao clube a abrir mão de jogadores mais representativos, jogadores renomados, mas com salários acima da capacidade do clube de honrar com as suas receitas ordinárias, né? Um investimento maior nas categorias de base, né, para que nós pudéssemos, a partir daí, então, ter uma formação de novos talentos. O Grêmio, naquele momento, vinha há 14 anos sem ter um título de grande expressão. E o primeiro ano, lá em 2015, foi muito difícil esse processo. Teve que se ter, e eu acho que esse é um dos fatores críticos de muito sucesso, uma vontade política e um foco na execução dessa vontade política. Porque é muito fácil, a gente tem as nossas ações de gestão postas à prova de quarta a domingo, domingo para quarta, a bola bate na trave e entra, está tudo certo, a bola bate na trave e sai, está tudo errado, né? Nesse momento específico, a gente vem com 4 empates no Campeonato Brasileiro, né? A pressão aqui do torcedor já começa a ficar mais forte, apesar de a gente estar 15 jogos invicto, mas como estamos 4 sem vencer, a pressão já começa a ficar forte, e os torcedores já dizem, eu não quero mais ter superávit, ou contratações, então a gente precisa ter muita serenidade, muito foco, uma vontade política bastante importante. E depois disso, tem que se criar um alinhamento dos papéis. Internamente, os diferentes agentes precisam compreender efetivamente os seus papéis, as suas atribuições e as suas responsabilidades. Muito se diz que um dos grandes paradigmas que a gente tem de gestão nos clubes de futebol é
o embate entre dirigentes políticos e executivos profissionais. Na verdade, se nós não tivermos um perfeito entendimento dos papéis, isso de fato vai acontecer. Entretanto, se nós conseguirmos ter a compreensão dos dirigentes políticos que o seu papel é o papel de, com a sua paixão, com a sua visão, com o seu envolvimento todo com o clube, eles possam inspirar o negócio e dar as diretrizes estratégicas, e dos executivos, no sentido de que cabe a eles colocar em prática e operacionalizar todas essas diretrizes postas pelos dirigentes políticos, de que cabe aos dirigentes políticos a representação institucional do clube e de que cabe aos executivos um papel de descrição, um papel de execução das suas atividades. Se a gente conseguir ter esse pensamento, a gente tem um grande fator crítico de sucesso. E no Grêmio, eu acho que nós tivemos a felicidade, sob a liderança do presidente Romildo, de transmitir a todos os diferentes atores deste processo esta compreensão. Então, hoje, a gente trabalha de forma muito alinhada, tendo nos executivos profissionais a razão, a metodologia, o processo, e tendo nos dirigentes políticos a inspiração, a paixão e a estratégia daquele negócio de modo macro, né? O que fica muito claro para nós, que somos estudiosos da gestão, mas que também não deixamos de ser apaixonados pelo futebol, é que o que a torcida às vezes reclama de não se importar tanto com os resultados de número, mas sim dentro de campo, nada mais é do que um conjunto que, quando você tem um lado organizado e por um período você acaba priorizando a questão da gestão para que lá na frente você possa fazer essa colheita de resultados, está diretamente ligado uma coisa a outra, né? E a gente viu isso no Flamengo, a gente viu agora você comentando do Grêmio, que é muito claro isso, e no momento em que o Grêmio conseguiu, hoje, com 4 anos, manter um técnico que também, pela lógica do negócio, entendeu o processo, entendeu os objetivos, faz parte também de todo esse processo profissional que o clube instituiu. Como conseguir, ainda assim, dizer para o torcedor que são fases e que o projeto lá na frente almeja uma coisa muito maior, muito mais sólida, muito mais organizada e que, querendo ou não, será vitoriosa sim? Eu te diria que as práticas que a gente tem no cotidiano, as ações que a gente tem no cotidiano, elas vão sendo transferidas naturalmente para a compreensão por parte do torcedor. À medida que as nossas ações são condizentes com o nosso discurso, né, isso vai sendo muito mais facilmente compreendido pelo torcedor de uma forma geral. E gestão e resultados de campo são vasos retroalimentadores, né? Uma boa gestão leva à criação de condições, leva à criação de um ambiente propício para que haja um resultado de campo de alto nível, e um resultado de campo de alto nível traz a tranquilidade para que o processo de gestão se mantenha estável à margem de pressões por grandes modificações de rota e modificações de rumo. Então, são vasos retroalimentadores, a gente precisa sempre agir de forma muito alinhada com o discurso que nós temos do nosso principal objetivo estratégico no Grêmio, que é aliar e conseguir um melhor alinhamento da responsabilidade de gestão, termos uma gestão responsável do ponto de vista administrativo, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de fluxo de caixa, e aliarmos isso ao protagonismo desportivo. Significa que vamos ganhar e vencer todas as competições? Por óbvio que não, mas significa que nós vamos estar em condições de protagonismo em todas as competições, sempre disputando as competições. E isso vem acontecendo nos últimos anos, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, aí o Amir pode nos ajudar, que ele é craque nessa questão de análise dos números, né? A gente vem tendo crescimentos muito sustentáveis em termos de receitas, resultados superavitários desde 2016 até 2019, e agora
ao que tudo indica, né, com os resultados que nós estamos obtendo, vamos ter e manter superávit em 2020, apesar de todo este processo de pandemia. E em 2016, nosso primeiro ano de superávit, fomos campeões, pentacampeões da Copa do Brasil. Em 2017, superavitários e campeões da Copa Libertadores da América. Em 2018, campeões da Recopa e campeões do Campeonato Gaúcho, que era uma hegemonia que a gente precisava recuperar. 2019, semifinalistas da Copa Libertadores, assim como em 2018 também fomos, né? Semifinalistas da Copa do Brasil, quarto colocado no Campeonato Brasileiro, mantivemos o título gaúcho. Esse é o melhor exemplo daquilo que eu digo de encontrar o alinhamento entre a responsabilidade de gestão, assegurar a sustentabilidade do clube, e o protagonismo desportivo. Acho que é importante também sempre destacar que no mundo empresarial não existem empresas bem administradas e mal administradas bem-sucedidas. As mal administradas nunca serão bem-sucedidas. Em algum momento há uma ruptura, ou por questões financeiras ou mesmo estruturais. E aí eu volto para o futebol. O que o Grêmio está ensinando, que essa onda, que o Flamengo também fez, o próprio Palmeiras, podemos falar do Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza, que é uma onda positiva, que mais clubes começam a aderir. Não a questão empresarial, mudança da estrutura jurídica, mas um passo anterior a isso, né, a Model, que é uma discussão que a gente tem que travar, que é criar um sustentáculo para a boa administração. Então, se o clube vai ser campeão ou não vai fazer diferença se ele vai fechar no azul, ou vai fechar com grandes dívidas, ou se ele vai, de repente, ficar devendo no mercado. Que eu acho que é isso que o Amodeu tenta mostrar, e até queria aproveitar, em cima das minhas análises, eu tenho falado muito que o Grêmio se assemelha muito ao Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, clubes que não têm a maior verba televisiva do mercado, nem os maiores patrocínios, se comparar com o Flamengo ou Corinthians, mas que têm os bons resultados em campo, muitas vezes superando esses rivais, e também financeiramente, como podemos já entrar no mérito, né, da gestão do Amodeu, da pandemia. Quer dizer, o Corinthians fechou 2019 tendo a receita de TV maior que a do Grêmio, com 177 milhões de prejuízo, enquanto o Grêmio vem nesses sucessivos superávites até chegar a esse momento atual da pandemia, né, Amodeu, que é um trabalho muito bem feito, que eu acho que valia a pena ouvir, porque o Grêmio vem conseguindo, por conta dos seus planos de contingência, manter o mesmo equilíbrio de antes da pandemia, que é um caso raríssimo no mundo empresarial e no mundo do futebol. É isso mesmo, Amir. De fato, a gente precisa, quando fala, primeiro, de profissionalização na gestão dos clubes de futebol, eu sou absolutamente contrário a que a gestão aconteça 100% por profissionais, porque acho que é fundamental a presença dos políticos, mas fundamental a presença dos políticos dentro daquela compreensão que eu comentei um pouco antes, de que cada um entenda exatamente o seu papel, a sua função, e que execute as suas atribuições dentro desses limitadores estabelecidos dentro da gestão. Com base nisso, a gente vai ter um potencializador de resultados ao invés de um potencializador de dificuldades. Tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, essa questão relacionada à pandemia, o que de fato nós aqui fizemos, né? Então, logo tivemos a declaração da suspensão temporária das competições em nível regional, nacional e continental. Nós, imediatamente no dia seguinte, lá em 16 de março, criamos um comitê de gestão de crise, liderado institucionalmente pelo presidente, executivamente por mim, onde nós estabelecemos um prazo, né, desse plano de contingência, ou seja, estimamos por que período nós ficaríamos com as competições suspensas, e esse período nós estimamos até 30 de junho, acabamos não acertando, eu não vou dizer errando, mas não acertando por 20 dias, porque daí no dia 20 de julho a gente já teve o retorno das competições. Estimamos o montante de perdas e postergações de receitas que nós teríamos nesse período de março a junho. Estabelecemos uma série de ações no nosso plano de contingência com base em 2 objetivos estratégicos fundamentais. O primeiro, uma sustentabilidade de curto, médio e longo prazo. E aqui é um ponto muito importante que nós, que estamos à frente das organizações, a gente precisa ter a compreensão de não olhar só para o curtíssimo prazo e para a necessidade de caixa de amanhã, mas sim olhar para o médio e para o longo prazo, porque a gente tem que assegurar
que quando as competições retomassem, como de fato retomaram, nós tivéssemos o clube estruturado adequadamente para poder enfrentar esse novo período, ou seja, não poderíamos desestruturar o clube de tal maneira, naquele período de pandemia, para que a gente depois tivesse dificuldade de retomada. Então, sustentabilidade de curto, médio e longo prazo foi um dos objetivos estratégicos essenciais, e o segundo foi a responsabilidade humana, né, com todos os nossos stakeholders, e aí principalmente com os nossos profissionais do clube, com o nosso quadro funcional. Nós assumimos como desafio não fazermos demissões, e não tivemos ao longo desse período de plano de contingência e nesse período de suspensão de atividades, nenhuma demissão no nosso quadro funcional. Por quê? Porque entendemos que as pessoas são um fator crítico de sucesso de toda e qualquer organização. A gente entende que as 375 pessoas que compõem o quadro funcional do Grêmio são extremamente importantes para o bom funcionamento do clube, e entendíamos que, mesmo que tivéssemos a necessidade de fazer, como de fato fizemos, uma série de flexibilizações de contratos de trabalho, algumas suspensões nos valendo da medida provisória 936, outras alterações de jornada, com alguma redução de remuneração, mas o mais importante era que nós protegêssemos, né, e preservássemos 100% de todos os empregos. Então, fizemos isso, fizemos uma ampla reformulação do nosso orçamento, uma readequação de todas as despesas do clube para compensar todas aquelas receitas que nós estimamos que fôssemos perder, e tivemos um resultado muito positivo. Nós entendemos que todas as medidas, e não menos do que todas as medidas que nós adotamos nesse plano de contingência, foram muito eficazes, de modo a que a gente tenha encerrado o primeiro trimestre, ainda com um impacto muito pequeno da pandemia, com um superávit na ordem de 12 milhões de reais, e tenhamos terminado o segundo trimestre, aí sim, que é exatamente o período do plano de contingência, com um superávit acumulado de 30 milhões de reais, ou seja, 18 milhões de reais de superávit neste período de pandemia. Nós consideramos esse resultado muito satisfatório. Por óbvio, isso é um resultado do ponto de vista econômico, que o reflexo não está integralmente espelhado no fluxo de caixa, então a gente ainda tem dificuldades, desafios importantes nesse segundo semestre, no que se refere ao ajuste de fluxo de caixa, mas traz, pelo menos, a satisfação de que a gente está no caminho certo, no sentido de preservar a instituição, né, olhando para o curto, médio e longo prazo, preservar as pessoas e assegurar a sustentabilidade do negócio. E isso é um ponto importante que corrobora com o que nós dissemos antes, que se o clube, ainda que tenha tido superávit nesse período de dificuldade, não estivesse organizado e tendo os números positivos nos anos anteriores, as dificuldades durante esse processo de readaptação à pandemia seriam muito piores. E vale parabenizar ainda mais os resultados positivos, tendo em vista que o Grêmio tem algumas especificidades, como, por exemplo, a renda de bilheteria desses últimos anos, que clubes como o Flamengo, enquanto entrava 100 milhões de reais para o caixa, eram uma receita que o Grêmio não tinha em razão da negociação com o estádio. Por exemplo, na minha conta, o Grêmio tem uns 50, 60 milhões a menos de orçamento por isso, né? Por exemplo, em relação a outros clubes. E em razão disso, a minha pergunta para ti, Model, é o seguinte: quais são os planos para que no futuro o Grêmio possa contar com essa renda? Como é que está a negociação com a Arena? Até o fim do ano passado existia uma conversa bastante avançada sobre a efetiva compra da Arena, e é uma coisa que não só orgulha muito o torcedor pelo projeto em si, mas com a injeção de recursos bastante significativos no decorrer do ano para o clube se administrar. Perfeito. Na verdade, nós temos um contrato com a Arena Porto Alegrense, que é uma empresa 100% controlada pela OAS, né, fruto do modelo de negócio que foi estabelecido há alguns anos atrás para a construção da Arena do Grêmio. Naquele momento, o Grêmio não tinha condições financeiras de, com recursos próprios ou mesmo buscando financiamentos bancários, né, enfrentar
uma obra da magnitude que é a obra de construção de uma arena como a Arena do Grêmio. Então, naquele momento, era o imóvel do Estádio Olímpico, né, o nosso antigo estádio, e fizemos, então, uma transação com a OAS, com essa empresa do Grupo OAS, através da qual nós entregaríamos o terreno do Estádio Olímpico após a OAS nos entregar o imóvel, a Arena do Grêmio, né, pronto, assim como ele está, e em contrapartida adicional dessa negociação, nós concedemos à Arena Porto Alegrense, empresa controlada pela OAS, o direito de exploração do estádio e de obtenção de todas as suas receitas durante o período de 2014 a 2033, ou seja, nós ainda temos mais um bom tempo pela frente. De lá para cá, nós estamos em muitas negociações com essa empresa subsidiária da OAS, porque tivemos lá em 2014 os efeitos da Lava Jato, né, tivemos uma dificuldade muito grande por parte dessa empresa de honrar todos os seus compromissos de ordem financeira, então ela tem uma dívida já vencida com 4 instituições financeiras de um montante bastante expressivo, algumas centenas de milhões de reais, então nós estamos trabalhando junto à Arena Porto Alegrense, junto à OAS, junto a esses bancos todos, no sentido de criar uma operação financeira para que a gente possa, então, rescindir essa outorga do direito de exploração do estádio até 2033 e antecipar a assunção plena, né, da gestão do estádio a partir de 2020, era a nossa ideia original. Chegamos ao final de 2019 com todos os ajustes do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, elaborado entre todas as partes envolvidas nesse processo, mas necessitando ainda de uma resolução de um tema do qual o Grêmio não faz parte, que são as obras de compensação da construção desse estádio, que são relacionados aos bairros que cercam a Arena do Grêmio, onde o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ingressou com uma ação contra os empreendedores e o município de Porto Alegre, no sentido de fazer valer aquelas obrigações contratuais. Então, isso é uma premissa para que o acordo aconteça, o Grêmio não vai avançar neste acordo até que esta premissa seja atendida, e isso não foi possível de ser resolvido ainda em 2019, Em 2020, isso vinha sendo objeto de muitas tratativas, inclusive com a participação do próprio Grêmio, como um terceiro interessado, com o objetivo de encontrar uma solução e contribuindo, inclusive, com alguns compromissos próprios, no sentido de assegurar essa solução, quando sobreveio a pandemia. De lá para cá, todos esses processos, eles naturalmente sofreram um arrefecimento bastante importante, porque cada um dos diferentes agentes envolvidos nessa situação está preocupado com as suas questões de subsistência natural. A gente imagina que agora, com a retomada de um caminho rumo à normalidade, né, a gente ainda vai demorar um tempo para ter essa normalidade de volta, a gente possa reativar esse assunto, né, do estágio onde ele parou, e aí verificarmos o interesse, a disposição e a forma de execução por todas as partes daquilo que vinha sendo tratado anteriormente. Mas o Grêmio, nesses últimos anos, desde 2014, aprendeu, né, e vem se estruturando anualmente de forma a sobreviver, subsistir e assegurar o seu orçamento, sem contar com receitas de bilheteria. E neste momento de pandemia, isso foi extremamente, abre aspas, favorável, se é que a gente pode chamar algo favorável nesse contexto. Como você disse, muito precisamente, o Flamengo, no seu orçamento, tem 108 milhões de reais de arrecadação de bilheteria, enquanto o Grêmio tem 0 de arrecadação de bilheteria. Então, assim, como o Grêmio teria, em condições normais, temperatura e pressão, 108 milhões a menos de receita do que o Flamengo, no momento em que a pandemia acontece e que a gente passa a ter jogos sem públicos, o Grêmio não tem perda de arrecadação de bilheteria, tem sim reflexos no seu programa de sócio-torcedor, no seu quadro social, mas a perda de bilheteria ele acaba não tendo, que reduz um pouco a perda do Grêmio em relação aos demais clubes.
Eu tenho uma visão sobre esse tema dos estádios, não só por causa do Grêmio, até o Amodeu não precisa nem comentar se não quiser, mas é uma visão minha. No caso do Inter, com a Andrade, ou mesmo o Grêmio OAS, ou o Odebrecht Corinthians, que assim, elas vão ter que entregar isso para os clubes no sentido de que não há sentido aquela estrutura na mão de outro, de um terceiro. Quer dizer, você pode até ter um hotel, um centro de convenções, mas o jogo é o conteúdo. Então, assim, o Grêmio, em algum momento, será dono da arena do Grêmio, claro, contratualmente, mas eu acho que não faz o menor sentido sangrar financeiramente, como eu vejo o Andrade, porque o Andrade paga o financiamento do BNDES e tem prejuízo na operação. O Internacional tem a bilheteria lá um pouquinho, tem lá o sócio-torcedor, um modelo parecido com o do Grêmio. Mas o empreendedor, como é o caso da Odebrecht no Corinthians, está sangrando. E no Maracanã eles fizeram isso. Eles simplesmente devolveram para o Estado o Maracanã porque o prejuízo já estava na ordem de 200 milhões de reais. Não fazia mais sentido para uma empresa como a Odebrecht, que só tem lucro, que sempre teve lucro em operação das suas obras, ficar sangrando na operação de um complexo de entretenimento. Até o Amodeu pode falar como é difícil você ter um negócio super difícil ali nas mãos. Então me parece que cedo ou tarde esses clubes vão ter o ativo nas mãos, porque não faz sentido nem para o credor, se for um banco, se for um Estado, ficar com aquela infraestrutura nas mãos. Não é o caso do Grêmio, que seria uma entidade privada, mas no caso do Corinthians, que está envolvido com Caixa Econômica Federal, que sentido faz ficar na mão da Caixa aquele estádio? Então, há de haver um caminho para que esses clubes possam se estruturar financeiramente, empresarialmente, num fundo para poder gerir esse equipamento. Nós tínhamos, na época em que esse boom de arenas e estádios aconteceu, a gente tinha uma expectativa importante relacionada à Copa do Mundo, né, no Brasil. A gente vivia um momento econômico do Brasil de absoluta euforia, né, onde o mercado trabalhava com esse contexto de uma forma muito, muito importante. E muitos dos estudos de viabilidade que levaram ao processo de tomada de decisão de terceiros a ingressar nesses negócios de construção e gestão de arenas se mostraram inadequados às realidades fáticas, né, que aconteceram depois. Tá? Então, se previa naquele momento, nos estudos de viabilidade econômico-financeira, um aumento importante do ticket médio, um aumento importante da média de público nos estádios, inclusive em campeonatos regionais, em jogos de menor expressão, né? E uma série de outras receitas de arenas multiuso. Né? O que não se levou em consideração era, muitas vezes, a incompatibilidade de agenda do futebol com essas outras operações, essas receitas extraordinárias, e não se levou em consideração que o comportamento do consumidor, o comportamento do fã, poderia se manter igual ao que se mantinha antes, ou seja, não ter uma disposição de se pagar muito mais do que já se pagava pelos tickets que eram pagos naquele momento, e não ter um incremento muito significativo de público nos estádios. Por óbvio, quando se deparou com a realidade, primeiro, nós tivemos uma situação no Brasil, com o Brasil tendo uma recessão importante, fruto, inclusive, das questões relacionadas à própria Operação Lava Jato, né, que fizeram com que muitos desses agentes fossem duramente impactados, né? Mais do que isso, a gente teve uma inexecução prática dos estudos de viabilidade no que se refere à questão dos tickets, a questão do público médio e a questão das receitas de exploração de outras atividades. Essa conta, naturalmente, não fecha. Né? Então, muitas vezes se diz, o papel aceita tudo, o estudo de viabilidade foi muito otimista, todo mundo ingressou naquela operação porque o Brasil era um momento de uma euforia ímpar, né? E singular, e depois disso se mostrou, na verdade, uma realidade completamente dissociada disso e fez com que houvesse o prejuízo em praticamente todas as operações. Eu não conheço operações que sejam superavitárias nesse aspecto, né? Que consigam pagar as obras e que consigam, com a gestão ainda, ter superávit. Então, é uma tendência natural que isso aconteça, mas de lá para cá, muitos imbróglios de natureza jurídica, de natureza financeira, de natureza de garantias, foram criados e agora os clubes precisam, com muita inteligência, muita resiliência no processo de negociação, entender esse momento
e as demais partes entenderem que elas efetivamente fizeram uma aposta num mercado que acabou não se mostrando da forma como eles viam, vão ter que realizar prejuízo para poder fazer com que nó seja desatado. O Andrei Kampf, que é advogado, é jornalista do Rio Grande do Sul e o idealizador do Lei em Campo, mandou uma pergunta para ti. Oi, Nilo, Amir, prazer falar contigo, Amodeu, prazer participar do Gestão em Campo. Queria fazer uma pergunta sobre a MP 984, que entrega ao clube mandante os direitos de transmissão de maneira exclusiva. Do meu ponto de vista, uma ideia importante, mas que veio por um caminho errado através de uma MP que trouxe uma insegurança jurídica gigante para esse negócio tão importante para a economia do futebol. Queria saber do Amodeu qual é a posição do Grêmio com relação a essa MP e, além disso, o que ele imagina que vai acontecer, já que o Congresso tem até o dia 18 de outubro para votar essa MP. Caso ela não seja votada, volta à redação anterior do artigo 42 da Lei Pelé, que divide entre os clubes envolvidos na partida esses direitos de transmissão. Amodeu, prazer falar contigo. Mais uma vez, parabéns pela gestão do Grêmio, que é referência não só para o futebol brasileiro, como para o futebol mundial. Parabéns, grande abraço a todos. Muito legal, um abraço para o Andrei, é um prazer estar em contato com ele de uma forma diferente, né? Você, um videozinho da pergunta dele, a pergunta dele vem num momento muito oportuno, no momento em que a gente está vivendo um grande processo de transformação acelerado por essa medida provisória, né? De fato, a medida provisória ela foi uma ação inesperada, né? Não havia perspectiva no mercado do futebol brasileiro de que houvesse uma ação dessa natureza, através de uma medida abrupta como ela foi concebida, no sentido de alterar a forma de gestão dos direitos de transmissão, vamos dizer assim, né? Porque é a partir dali que se tem a disposição desses direitos de transmissão. O Grêmio analisa esse tema de modo muito cauteloso, de modo muito prudente no que se refere à aplicação dessa medida provisória. Primeiro, aí é uma opinião pessoal, é uma opinião individual e não institucional do Grêmio. Eu entendo que essa medida provisória, pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem ouvido, ela tende a não ser convalidada em lei, pelo menos neste momento. Então, há uma tendência de que ela perca a sua validade ao término do prazo de vigência, retomando um cenário legislativo anterior. Mas eu acho que a principal mudança não é a mudança do cenário legislativo, mas sim a mudança com relação à aceleração de compreensão por parte de todos os clubes de que a gente está diante de um novo momento mercadológico no que se refere aos direitos de transmissão. E que, mais importante do que nós termos esta discussão, se os direitos eles pertencem apenas ao mandante ou eles são conjuntos dos dois times que disputam a partida, o mais importante é que o processo de negociação seja um processo de negociação coletivo. Então, para mim, Carlos Amodeu, é secundário que seja a lei do mandante ou a lei conjunta, né, ou direito conjunto, mas sim que haja uma compreensão quanto à coletividade desses direitos. E também uma compreensão de que a gente vive dentro de um ambiente que ele está hoje regulado pelos contratos vigentes e, no que se refere ao Campeonato Brasileiro, seguirá regulado por esses contratos vigentes até o final do ciclo, né, iniciado em 2019, que se concluirá em 2024, e é importante, sim, que exista um debate entre todos os agentes envolvidos, não apenas os clubes, mas as empresas transmissoras dos direitos, né, as federações, para que haja uma discussão coletiva em relação ao próximo ciclo. Mais do que isso, a gente tem uma série de mídias que são absolutamente novas, a gente tem novos players nesse mercado, a gente tem, então, uma grande transformação, muito menos legislativa, embora fruto de uma medida provisória, mas muito mais de compreensão do cenário mercadológico. Eu acho que a gente ainda vai ter muito, muito debate pela frente no que se refere a essa questão dos direitos de transmissão. Obrigado, André, pela pergunta.
Eu aproveito já colocando uma nova questão, Modelo, que eu acho que é bastante importante, o seguinte, o cenário atual do Grêmio é de protagonismo, não só na gestão, mas também dentro de campo. E esse é o momento em que várias marcas, empresas, querem se associar a essa questão vitoriosa do clube. Como que é o processo do due diligence? Como é que o Grêmio avalia as situações em que ele se associará ou não a patrocinadores, parceiros, e até mesmo atletas nessa Só para citar situação? um exemplo do Rio de Janeiro, surgiu aquele azeite que depois apareceu nas páginas policiais. Então, é uma ótima pergunta, porque não é simplesmente, eu preciso de patrocínio, mas quem é esse patrocinador? Porque temos exemplos, não só no caso do Brasil, até no exterior, de patrocinadores que mancham a imagem de um clube, eventualmente, por más índoles, né, no mercado. Perfeito. Esse é um ponto bastante interessante. O Grêmio tem no seu histórico um contexto de parcerias muito duradouras com os seus patrocinadores. Nós temos os nossos patrocinadores, eles, via de regra, eles estão conosco por muito tempo. Né? O nosso patrocinador master, algumas décadas conosco, né? Temos outros patrocinadores que já estão aí também há bastante tempo conosco. Então, há uma relação de empatia dos valores entre os nossos patrocinadores e os valores da instituição. Eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente vai receber um investimento, a gente vai definir a quem nós vamos licenciar a nossa marca, a quem nós vamos associar a nossa marca. É fundamental que a gente tenha um alinhamento dos valores. Eu sempre digo que com os parceiros certos, o pior contrato funciona. O parceiro errado, o melhor contrato jamais será bem executado, né? Porque o mais importante é a definição dos valores entre as partes envolvidas. O Grêmio faz um processo ainda carente de uma metodologia de compliance escrita melhor definida. Mas esse é um processo de evolução que nós estamos fazendo, mas posso assegurar que, embora inexistam ainda regras robustas no sentido de verificar a questão da due diligence, da questão dos antecedentes, da questão, enfim, que envolve todo o aspecto jurídico, né, desse parceiro, há um cuidado, há uma cautela muito grande do clube no sentido de associar sua marca somente com aquelas empresas que a gente acredite que tenham valores alinhados com aquilo que a gente pensa e com as crenças que a gente tem. Muito legal. Com relação ainda à MP, eu queria fazer um comentário até porque a gente fala muito sobre a gestão empresarial do futebol, e você não pode fazer uma gestão, e aí independente do clube mandante, eu também acho um tema super importante, mas você não pode desestruturar o mercado para atender um fator positivo como é essa história do clube mandante. Eu escrevi um artigo para o Meio Mensagem falando exatamente isso, muito antes do imbróglio que virou agora, né, com medidas, questões judiciais entre emissoras. A grande questão, na minha visão, é a ausência da Liga, ou a ausência de uma entidade máxima, que não seja a CBF, e que interfira positivamente no mercado. Então, por exemplo, uma decisão contratual da Globo com o Grêmio, ou da Globo com o Flamengo, sendo discutida no Congresso Nacional por deputados, muitas vezes, colocando as mãos, né, numa legislação que já estava caminhando fruto à questão empresarial, para os interesses, muitas vezes, políticos. Não estou nem falando das coisas boas que surgiram. Tiveram mais de 80 intervenções, né, de deputados. Então, acho que fica também essa questão, se nós somos muito pró-mercado, no sentido de que o mercado vai se regular e um clube de futebol é uma entidade privada, nós temos que fortalecer estruturalmente essa questão, né, Modelo? Forçando que as instituições se profissionalizem, como aconteceu na Europa. Por exemplo, eu sempre falo da UEFA, que a UEFA é uma entidade como a Conmebol, ela não é diferente da Conmebol, mas ela conseguiu se profissionalizar internamente, dando ao mercado a possibilidade dele melhorar. Então, acho que fica também essa mensagem, né, que os clubes têm que pensar muito no que vai acontecer nos próximos 10 anos, que essa revolução depende também, estruturalmente, que os clubes se fortaleçam como sociedades, né, e eu acho que isso é que está faltando em todo esse debate sobre a questão da televisão e sobre todo que rege, né, hoje o futebol brasileiro. Em todos os ambientes, com a evolução mercadológica que a gente está tendo, com o processo de transformação
digital, quando a gente está falando da questão dos direitos de transmissão, é fundamental que a gente tenha um tratamento desses assuntos de forma muito profissional e tecnicamente qualificada, né? Então, assim, muitas vezes o processo de tomada de decisão quanto à contratação de determinadas mídias, ele não pode ficar exclusivamente na mão de sejam profissionais, mesmo que profissionais dentro do clube, mas que não sejam profissionais desta área, ou de dirigentes políticos que podem não ter a exata compreensão da amplitude que a gente está tratando do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista técnico dessa questão dos direitos. Então, é fundamental que haja em todos os níveis, não apenas nos clubes, nos demais agentes todos envolvidos, um alto grau de profissionalização para que todas as oportunidades mercadológicas sejam capturadas da melhor forma possível para os clubes. E no Brasil, em especial, quando a gente olha os exemplos das demais ligas que já passaram por esse processo, a gente verifica pela qualidade do futebol que a gente tem no Brasil, a potencialidade de incremento de novas receitas que a gente vai ter. E eu não falo de receitas substitutivas, eu não entendo que a medida provisória ela venha a substituir aquelas mídias que a gente já tem, mas ela venha a dar um start para um novo momento mercadológico de um universo que nós ainda não conhecemos exatamente qual ele é na sua plenitude, de novos produtos em novas plataformas, em novas mídias que poderão ser explorados. Então, o que a gente precisa olhar é como é que a gente captura todas as oportunidades que esse novo momento mercadológico vai nos apresentar de forma coletiva, de forma profissional, de forma tecnicamente adequada, e para isso precisa ter uma qualificação importante de todos os diferentes agentes, sem dúvida. Um ponto que eu acho que é interessante que eu gostaria de saber de você, Amodeu, como CEO do Grêmio, nós viemos falando sobre planejamentos estratégicos e que mesmo na situação de crise, que o Grêmio muito bem colocou uma situação que eu vejo bem pouco ainda no futebol, criou imediatamente um comitê para gerir essa crise e ver dentro do clube como um todo, não só riscos, mas potenciais que pudesse o clube crescer cada vez mais. Então existe já uma organização que é muito clara para nós dentro do clube, que visa o curto, o médio e o longo prazo. Mas a gente sabe que tem a parte política, que também é parte do clube, e que em 1 ou 2 anos será substituída, naturalmente será substituída. Como o clube se protegerá e manterá todo esse desenho estratégico para que as próximas gestões elas sigam esse planejamento e que, em sendo mal intencionadas, elas estejam blindadas, o clube esteja blindado com relação a gestões temerárias ou criminosas. Bom, perfeito. A gente pode falar de diferentes níveis desse assunto. O primeiro ponto é a questão da gestão temerária em concepção legal, né? Então, a gente hoje já tem cobertura estatutária conforme determina a Lei Pelé, a própria lei que institui o Profut. Então, a gente já tem essas questões todas previstas e cobertas no nosso estatuto, mas isso é, como a gente diz, isso é o mínimo, né? A gente tem que evoluir muito para um ponto considerado um ponto ótimo, né? Para isso, nós contratamos uma empresa multinacional de consultoria que vem fazendo um trabalho junto conosco no sentido de qualificar todos os nossos processos internos nos seus diferentes níveis, ou seja, nível operacional, depois num nível do Conselho de Administração, chegando ao nível de eventuais alterações estatutárias, de modo a criar regramentos e regulamentos específicos, né, que devem nortear a execução da gestão por quem quer que seja. Ou seja, se nós tivermos uma mudança drástica da filosofia de gestão, qualquer novo dirigente político ou grupo de dirigentes políticos do clube deverá
estar alinhado e alicerçado nesses regulamentos e não poderá fugir dessas regras na gestão. Com isso, a gente permite que haja uma alteração de rota muito relevante que venha a colocar o clube em risco num período de 1 ou 2 gestões que seja. Eu acho que assim, para encaminhar para o final, eu queria que o Amodeu comentasse com a gente um pouco sobre a perspectiva do Grêmio no cenário nacional, que o Grêmio não tem um maior orçamento, mas tem sido mais eficiente, está entre os 3 maiores faturamentos, mas uma distância grande em relação, por exemplo, a Flamengo, especialmente. Como é que o Grêmio encara isso no futuro? Quer dizer, o Grêmio não vai fazer loucuras, você deixou bem claro que a gestão é absolutamente racional no sentido financeiro, mas que busca sempre ganhar. Então, qual é o caminho, na sua visão, como gestor do clube, para competir, né, igual por igual com o Palmeiras ou o Flamengo, que são os 2 líderes em faturamento hoje? Eu diria que tem duas expressões que podem refletir exatamente o que nós precisamos ter. Primeiro, eficiência e segundo, produtividade. Produtividade é uma expressão mais ligada à questão industrial, né, quando a gente fala em termos de produtividade. E eficiência muito focado no fato de, como você disse, nós, fazendo essa similaridade com o Atlético de Madrid, não somos, né, no Brasil, o clube que tem a maior receita, né? Temos receitas expressivas, temos um patamar importante de fãs que são engajados ou que podem se engajar cada vez mais com o Grêmio. Então, nós precisamos ser muito eficientes no nosso processo de gestão. Então, a gente precisa embarcar imediatamente num contexto de transformação digital do clube. Esse é um processo que a gente vem agora trabalhando muito fortemente, no sentido de que a gente possa expandir cada vez mais, em nível nacional e em nível global, a marca Grêmio, para que a gente possa formar nas novas gerações um conglomerado maior de fãs do Grêmio, que não necessariamente precisam estar regionalmente vinculados com o clube, ou seja, não precisamos ter aqui os gaúchos do Rio Grande do Sul, do Paraná, ou de Santa Catarina, ou até do Mato Grosso, que lá temos muitos gaúchos naquela região. A gente precisa aproveitar esse contexto dos novos padrões de consumo de conteúdo dessas novas gerações para buscar engajar novos fãs, né, ao redor do país e também em nível global, né? Aqui no Brasil a gente vê muitos dos nossos jovens, muitas das nossas crianças aficionadas por clubes europeus, né? Por que não podemos fazer isso em nível nacional, termos crianças do norte, nordeste, centro do país aficionadas pelo Grêmio e quem sabe no exterior da mesma forma. Para isso a gente precisa ter um trabalho muito eficiente, muito produtivo, no sentido de criar, primeiro, uma mudança de mentalidade a respeito desse assunto, né? De que o nosso negócio não é apenas futebol, que o nosso negócio é entretenimento, e nos basearmos em 3 pilares essenciais que vão ser fatores críticos de muito sucesso ou não nos próximos anos. Geração de conteúdo, a gente precisa aumentar e qualificar cada vez mais o conteúdo próprio gerado pelo clube, engajamento dos fãs através desse conteúdo gerado e monetização do conteúdo, monetização do engajamento e a utilização das melhores ferramentas que a inovação tecnológica nos traz para esse contexto. Esse é o nosso principal desafio para que a gente possa fazer com que o Grêmio continue crescendo, continue se destacando no mercado como um clube de vanguarda, não apenas em gestão, mas em outras questões também dessa natureza. Para finalizar, Amodeu, eu gostaria que você passasse um recado para o torcedor do Grêmio, o que ele pode esperar do clube daqui para frente e que o clube já se organiza para fazer com que o Grêmio seja cada vez maior. Eu acho que antes da gente falar sobre o futuro, eu queria falar sobre o presente, o passado e o passado recente, né? Me dirigindo ao nosso torcedor, em especial ao nosso sócio, que é o efetivo dono do clube, né? Porque os nossos associados é que são os efetivos do clube. Agradecer a todos os associados
que se mantiveram e mantêm as suas contribuições sociais em dia nesse período de pandemia, mesmo que enfrentando diversas dificuldades para poder manter o seu vínculo emocional, o seu vínculo de engajamento com o clube. Isso tem sido muito importante para que a gente mantenha um clube estável, para que a gente mantenha um grupo forte, para que a gente continue na trajetória de consolidar cada vez mais um processo de gestão que privilegia a responsabilidade em todos os seus diferentes aspectos, né, sem tirar o foco e, ao contrário, aumentando o foco na questão da gestão desportiva, na questão do protagonismo desportivo, que é o nosso principal objetivo. Um recado para o futuro: saibam os torcedores que a administração, liderada pelo presidente Romildo, pelo Conselho de Administração, ela vem trabalhando obsessivamente no sentido de que a gente passe por esse período de excepcionalidade que a pandemia nos trouxe de forma forte, de forma robusta, para que nós possamos continuar cada vez mais investindo no nosso futebol. E termos um clube estável e superavitário não significa que nós queremos dar ao clube um caráter de gestão como se uma instituição financeira fôssemos. Significa dizer que quanto menos alavancagem financeira tiver, ou seja, dívidas a gente tiver e mais estabilidade nós tivermos, mais capacidade de investir forte no futebol nós teremos. Então, esse é o recado que eu gostaria de transmitir ao torcedor do Grêmio que nos assiste nesse momento. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela participação no Gestão em Campo. Foi um prazer conhecê-lo, aprender com esse belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo à frente do Grêmio, e mais sucesso para vocês. Muito obrigado, Nilo, pelo convite, um prazer também conhecê-lo, não tínhamos a oportunidade ainda de termos nos conhecido, né, conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né, mais uma vez juntos, Amir, né, esperando que tenha sido mais uma de uma série de vários encontros que nós estamos tendo, sempre discutindo essas questões que eu considero extremamente importantes para o desenvolvimento do futebol brasileiro, e quanto mais a gente entender que a gestão entra em campo, né, mais a gente vai qualificar a indústria do futebol, e mais qualificando a indústria do futebol, mais valorização a gente vai trazer para o mercado do futebol brasileiro. Muito obrigado pelo convite de vocês. Amodeu, obrigado pela aula, foi maravilhoso. Acho que todo mundo que vai assistir vai perceber a profundidade da boa gestão, quer dizer, é isso que fica como mensagem final. Te agradeço o seu tempo muito. A gente sabe que o dia a dia está bem puxado, mas assim, acho que para quem gosta de gestão é imperdível, porque mostra na prática que é possível construir esse conceito todo de boa administração no futebol brasileiro. Obrigado mesmo. Valeu, Amadeu. Um abração. Perfeito, um abraço.